Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías, capítulo 6, de verso 1 a 13. Onde fala que o nosso bom Deus aqui anuncia o reinado do rei Uzias. O rei Uzias, ele tinha um coração voltado para o Senhor. E assim o Senhor, se agradando com o reinado dele, o Senhor fez com que ele cresceu de uma forma sobrenatural. E isso tornou o coração do Senhor bem feliz. Aqui a palavra fala que ele reinou por 52 anos, não foi pouco tempo, foi muito tempo. Mas o rei, quando viu que seu trabalho estava evoluindo de uma forma sobrenatural, ele começou a ficar com o coração vaidoso a ponto de se distanciar do Senhor. E uma vez que o coração dele ficou tão vaidoso a ponto de se distanciar do Senhor, ele não reconhecia mais que era o Senhor que estava suprindo todas as suas necessidades. Então, ele começou a fazer um péssimo governo pela permissão do Senhor. Porque, meus irmãos, o nosso bom Deus, ele é todo poderoso. E tudo que nós temos é do Senhor e para o Senhor. Mas quando a gente começa a ficar com o coração vaidoso, a ponto de ficar soberbos, a dizer a não achar que não depende mais do Senhor, o Senhor vai lá e retira da gente tudo aquilo que ele permitiu, tudo aquilo que ele nos deu. Então ele também retira para nós sabermos que ele também tem poder, o poder do Senhor, ou ele tem poder de dar e também ele tem poder de tirar. Da mesma forma que ele nos dá, ele também tira. E com o rei nessa época não foi diferente. Foi desse mesmo jeito e aquela situação do rei começou também a influenciar o povo, os israelitas daquela época. E o povo da época também ficaram vaidosos a ponto de se distanciarem do Senhor. Então, o Senhor fez uma promessa que se aquela cidade, mais uma vez estou falando, esta semana falei também em Ezequias. Em Ezequias eu falei, em Ezequias 12, de verso 1 a 20, que também falou dessa mesma forma, que o povo também começou a ficar revoltado à destruição de Jerusalém. E também o povo também foram destruídos, mas por conta desta vaidade, essa vaidade do rei. E mais uma vez, meus irmãos, hoje, o Senhor, nesta manhã, o Senhor está falando aqui em Isaías, capítulo 6, de verso 1 a 13, aonde fala também dessa mesma situação no Velho Testamento. Fala dessa situação aonde da vaidade do rei, aonde começou a influenciar todos os povos, todos aqueles militares que ali ele também tinha construído uma base militar muito, muito resistente. Mas com isso, todos eles começaram a se revoltar e o Senhor permitiu até que o rei também chegou um dia dele estar no braço do pai. Ou seja, o pai permitiu que ele viesse ficar com algumas chagas, né? Algumas chagas, enfermo, e ele veio falecer. E com essa situação, onde tudo já estava se destruindo de uma forma sobrenatural, e o Senhor teve que levantar um profeta, o profeta Isaías, nessa época, para ir lá falar com o povo que estava desagradando ao Senhor. Mas o Senhor estava o Senhor estava tão triste, tão decepcionado nessa época com o povo,
que o Senhor endureceu o coração do povo e disse que pedisse para que o profeta Isaías fosse lá para falar com eles, mas o Senhor ia endurecer o coração desse povo para que não ouvissem, para que não vissem e também para que não sentissem. Na palavra anterior desses dias de Ezequiel, o Senhor só pediu para que Ezequiel fosse lá falar com o povo, mostrar, ensinasse aquele povo o que ia acontecer com o rei e com todo aquele povo. Mas também aqui em Isaías, voltando aqui para a palavra, o Senhor também usou o profeta Isaías para levar a mensagem. Mas o Senhor mesmo endureceu o coração daquele povo, para que eles não ouvissem, para que eles não sentissem e para que eles não vissem. Porque o Senhor já estava decretado ali para o Senhor que aquela cidade não ia existir mais. E assim o Senhor fez, endureceu mesmo o profeta Isaías, indo lá levar a mensagem. Mas o Senhor já tinha endurecido os corações. E assim o Senhor fez, destruiu aquela cidade. E também o Senhor ainda disse que se ficasse um toco que ficasse naquela cidade, o Senhor ia fazer prosperar, mas prosperar de outra forma, com outros povos, com outra nação, com outra cidade, em outra situação, com outros povos, e não mais aqueles, porque aqueles não eram mais dignos de estarem sendo mais, recebendo mais da graça do Senhor. Então o Senhor preferiu destruir toda aquela cidade para vir, para renovar, inovar, fazer um novo. E assim, meus irmãos, trazendo a palavra para os dias de hoje, o Senhor é aquele também que quando tudo aquilo que não está desagradando ao Senhor, o Senhor, Ele tira, Ele consente uma enfermidade, Ele consente um problema, para que a gente venha perceber que as coisas não estão tão alinhadas ao Senhor e que a gente venha corrigir, para que ele também usa os profetas, usa a palavra. E olha que o Senhor está chamando muito a nossa atenção nesses dias atuais para essa questão da gente se tornar mais sensível ao Senhor, porque Ele está falando o tempo todo, para que a gente não venha se distrair com o tempo, com as coisas mundanas, para que as coisas celestiais passe tão despercebido em nossas vidas, para que a gente não alcance a graça do Senhor, porque a graça do Senhor está todos os dias, Ele nos dá essa oportunidade todos os dias, Ele nos dá esta graça de viver a plenitude dEle. Então, quando a gente está distraídos com as coisas mundanas, com as situações, as adversidades, a gente passa muitas coisas despercebidas, as coisas do Senhor passa muito despercebidos. Então, na palavra aqui diz assim, eles diziam que em alta voz, uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse, chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Foi aí que dois serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios e os seus pecados foram perdoados.
Então ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Assim foi o Senhor falando com o profeta Isaías. O Senhor aqui estava ouvindo, porque o profeta estava lá no meio deles e nada estava fazendo. O profeta também era um filho do pai, um rei, era usado por Deus. Mas nesta situação, ele também estava parado. O Senhor permitiu que uma brasa do templo fosse também usado na boca dele, chegou até a boca dele, para que ele tocasse e visse a glória do Senhor. O Senhor enviou anjos para toda aquela cidade, para todo aquele povo, e também não foi diferente com o profeta Isaías. E o Senhor permitiu que a brasa de fogo tocasse na boca dele para que ele tomasse uma atitude. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando o Senhor tem de trabalhar, Ele trabalha do jeito dele, da forma dele. E hoje, nos dias atuais, não é diferente. O Senhor tem a sua forma, uma sua forma sobrenatural de falar e se comunicar com o seu povo e também avisar aquilo que não está agradando a Ele. Aqui foi no Velho Testamento. No Velho Testamento tinha uma forma do Senhor agir, mas o mesmo Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos dias atuais, é o mesmo. A essência do Senhor não muda. Quando Ele tem de fazer, Ele faz. E assim, dando continuidade, meus irmãos, quem irá por nós? Eu o respondi. Aqui foi o profeta Isaías. Eu irei, Senhor, envie-me. E o Senhor me respondeu: sim, você irá, e você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não vão entender, não entenderão. E torne insensível e tornei insensível o coração deste povo. Tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos e nem compreenderão com o coração, para que não se tornem para mim e sejam curados. Ou seja, o Senhor não tinha mais vontade de curar aquele povo, porque o povo já estava realmente com a mente, o coração, os ouvidos, os olhos voltados para a sua vaidade. Assim como foi com o rei, também o Senhor não permitiu que eles também tivesse a segunda chance de voltar atrás. O Senhor cobriu os olhos dele para que eles não vissem, tapou os seus ouvidos para que eles não ouvissem e também tirou toda a sensibilidade do coração para que eles não sentissem. Porque a mesma situação que o Senhor permitiu ao rei que estava sendo desobediente, e eles estavam indo no mesmo caminho do rei, assim foi com todo o povo. E o Senhor permitiu que o profeta Isaías fosse levar a mensagem, e assim ele fez. E também o Senhor enviou o anjo para que o anjo não permitisse que eles ouvissem, vissem e sentissem. Uma situação muito delicada para eles na época. Eu permiti então: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: só depois que a cidade for destruída e ficarem em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados. Até que o Senhor afaste para longe dele os homens e a terra fique completamente destruída, abandonada. Mas mesmo que fique uma 10ª parte do país, ela também não vai escapar e será destruída.
Israel será, aqui ainda falando do povo de Israel, que era um povo, né, era um povo bem, que teve promessas do Senhor, mas também foram povos muito desobedientes e era uma geração muito grande. E tanto que eles passaram por diversas, eles construíram um bom caminho também para que a gente hoje, nos dias atuais, aqui estivesse. Mas também eles foram muito desobedientes ao Senhor e o Senhor não permitia essa situação. Como também nos dias atuais o Senhor se entristece, mas o Senhor, com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus, do nosso Cristo Todo-Poderoso, que veio morrer pelos nossos pecados, então tudo se faz diferente, mas também o Senhor é aquele que a essência dele não muda. O Deus de antes é o de hoje e será o de amanhã. Ele não muda. Amém, meus irmãos? E aqui para encerrar, vem: Israel será como um terebito e um carvalho derrubado que deixa um tronco. Esse tronco representa a santa semente que voltará a crescer. Então o Senhor deu essa esperança que ia ficar um toco, e desse toco uma pessoa que ficasse, uma pessoa que estivesse com o coração voltado, essa ia resistir e essa ia fazer com que aquela semente iria crescer, aquela cidade ia reinar, aquela semente, aquele toco que ia ficar, ia gerar uma grande semente, uma semente diferente, diferenciada para continuar com aquela cidade, mesmo sendo destruída, mas um coração que estivesse rendido ao Senhor, uma semente que ficasse, esse toco ia prosperar. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa foi a palavra que o Senhor ministrou. Vamos ficar bem bem atentos, com os ouvidos abertos, com o coração sensível ao Senhor, com os olhos abertos para ver, para enxergar. Que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, os tapumes dos nossos ouvidos, e também venha nos dar sensibilidade nos nossos corações, para que a gente venha ouvir ao Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, para que a gente não venha ser e se tornar tão insensível como aquele povo, meu Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, eu vou orar neste momento, meus irmãos, para que a gente venha ter a sensibilidade do nosso bom Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigada, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor, e quando o Senhor também, Senhor, pediu para que o seu profeta Isaías fosse levar esta mensagem, levar ao povo que toda aquela cidade ia ser destruída, Pai. E assim ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu irei. E o Senhor permitiu que assim ele fosse, e ele foi, mas mesmo assim o Senhor vendo o coração endurecido daquele povo, Pai. O Senhor permitiu que a cidade toda foi destruída, Senhor. Mas também o Senhor disse, Senhor, que um toco que ficasse daquela semente, o Senhor ia fazer crescer, ia fazer germinar, ia fazer, meu Pai, se fazer tudo novo, de novo. Glórias a Deus, meu Pai. E hoje, nos dias atuais, Senhor, nós oramos para que a gente se torne cada vez mais sensível, com o coração aberto, com um coração sensível a Ti, os olhos abertos. Tira as escamas, Pai, dos nossos olhos. Tira os tapumes, Pai, dos nossos ouvidos. Que as distrações do nosso dia a dia não deixem com que a gente perca esta sensibilidade, que a gente esteja com os nossos, o coração, o ouvido e os olhos abertos, os ouvidos abertos, os olhos abertos e o coração bem sensível a Ti, para a gente ver e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer todos os dias, para que a gente não venha se distrair e para que a gente esteja alinhados e alicerçados em Ti, Senhor. E o Senhor está nos dando mais a todos os dias o Senhor nos dá mais uma oportunidade, o Senhor nos dá uma folha branca para que a gente viva um dia abençoado, um dia diferente, uma nova história, para que a gente caminhe
e em uma nova história, fazendo uma nova história, agradando o seu coração, aliado e alicerçado na sua palavra, alicerçado nos seus caminhos e também focados nos nossos projetos, nos seus projetos, Senhor, nos nossos não, que tudo que é nosso é do Senhor, nos seus projetos, no seu propósito do dia a dia. Amém. Que o Senhor Jesus, meus irmãos, nos abençoe ricamente e poderosamente, que esta palavra venha a ser transformadora no nosso dia a dia, e vamos ficar atentos e alinhados no que o Senhor está falando, meus irmãos, porque é assim que o Senhor faz. Meus irmãos, quando aqui a missionária está em oração, botando minha vida em propósito ao Senhor. E quando eu estou aguardando uma mensagem do Senhor, uma resposta do Senhor, eu fico atenta. Eu fico atenta a tudo que o Senhor fala, seja de uma mensagem, seja de uma palavra, seja de um profeta. Eu fico ali ativa, sabendo que o Senhor vai me responder. E quando o Senhor me responde, eu agradeço muito ao Senhor. Ele não deixa nenhuma dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas e do que a gente conversa na nossa particularidade com Ele. Ele não deixa despercebido, Ele nos responde. Então a gente fica com o coração rendido e atento ao que Ele tem para nos dizer. E Ele responde. Amém. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente.